No final do século XIX, o Brasil passava por um momento de crise. Na política, a República ainda estava se estabilizando. Os primeiros governos foram ditaduras militares com intervenções nos estados e um período de 4 anos sem constituição definida. Na economia, a crise do encilhamento aumentou a fiscalização e a cobrança de impostos, principalmente no interior do país. Socialmente, a abolição desorganizada da escravidão fez com que a maioria das pessoas anteriormente escravizadas ficassem com reduzidas oportunidades de trabalho e sem acesso à terra. Essa crise social e econômica, agravada por engenhos improdutivos, secas e desemprego, fez com que muitos sertanejos ficassem sem rumo, perambulando pelo sertão. É então que uma parte deles se agrupa em torno da liderança de um antigo peregrino, conhecido como Antônio Conselheiro. Nascido Antônio Vicente Mendes Maciel, no Ceará, em 1830, ele trabalhou como comerciante, professor e até como rábula, um advogado que não possui formação acadêmica. Mas não deu muito certo e na década de 1860 ele se torna um peregrino pelo sertão da Bahia. Pregando religiosidade, realizando profecias e sugerindo que as pessoas levassem uma vida de meditação e ascetismo, ele foi construindo sua reputação. Em contraproposta, na área urbana, os jornais o divulgavam como monarquista, fraudulento, um falso profeta. E mesmo com todas as mentiras inventadas sobre ele, em 1890, Conselheiro já tinha acumulado cerca de 8.000 seguidores. Em 1893, Antônio decide fundamentar o Arraial de Canudos, o que proporcionava um lugar fixo para ele e seus seguidores. A terra era de propriedade da comunidade, com uma ideia de solidariedade cristã. O arraial tinha como sua principal fonte de renda e suprimentos a cabra, essencial para extrair leite e fazer queijo. Em pouco tempo o arraial atraiu outros moradores, sertanejos, indígenas e ex-escravos, atingindo em seu auge cerca de 25 a 30 mil habitantes. Não demorou muito e o desenvolvimento da comunidade começou a incomodar os fazendeiros e políticos da região, já que Conselheiro estava atraindo um grande fluxo de trabalhadores para o que era praticamente uma cidade independente, sem cobrança de impostos, além de não haver a presença do governo. Ainda em 1893, ocorreram os primeiros conflitos entre grupos de canudos contra policiais e fazendeiros. Como reação, os seguidores de Conselheiro organizaram grupos armados, chamados pela imprensa da época de jagunços. Um episódio em outubro de 1896 fica de fato marcado como o início da Guerra de Canudos. Conselheiro desejava construir uma nova igreja no arraial, e para isso comprou uma remessa de madeira na cidade próxima, em Juazeiro. Representantes de Canudos começam a se queixar de demora na entrega da madeira, que já estaria paga. Boatos de que Juazeiro seria invadida pelos sertanejos começam a surgir. O prefeito então solicita ao governo do estado que envie policiais. Após vários dias de espera pelo ataque, os policiais partem em direção a Canudos. No dia 21 de novembro de 1896, a tropa é enfrentada por conselheiristas armados com facões, lanças e ferramentas de fazenda. Os policiais armados com revólveres e rifles, mesmo em menor número, conseguem derrotar os conselheiristas após horas de combate. Porém, como a expedição não tinha mais capacidade de atacar Canudos, eles retornam a Juazeiro. Em janeiro de 1897, outra expedição militar é realizada contra o arraial. Os jagunços, agora melhor organizados e com armas tomadas da polícia, resistiram e derrotaram a expedição. Isso repercutiu por todo o país e o assunto se tornou um dos principais na imprensa da época. Como parte da busca por apoio contra Canudos, Prudente de Moraes, na época presidente do Brasil, passou a retratar Conselheiro como líder de um movimento revolucionário que buscava partir em direção à capital para depor o governo republicano e reinstalar a monarquia. Conselheiro de fato acreditava que a república fosse um regime pecador, por separar o Estado da Igreja. Portanto, foi encarado como uma figura perigosa. O Estado republicano, agora com seu primeiro presidente civil, desejava mostrar força e que não toleraria as ideias monarquistas, mesmo não sendo esse o propósito de Canudos. Uma terceira expedição foi organizada em março de 1897, agora pelo governo federal. A expedição foi enfraquecida pelas guerrilhas em seu trajeto e derrotada no assalto final ao arraial, com a morte de seu comandante. Devido ao alto número de feridos, a expedição bateu em retirada, o que foi visto como uma grande humilhação para o exército. Em abril de 1897,
O ministro da Guerra, nome da época dado para o comandante do exército, Marechal Carlos Machado de Bittencourt, em pessoa preparou uma nova expedição. Formada por diversas colunas que somaram mais de 10 mil homens e com mais de 10 peças de artilharia, incluindo um canhão, que pesava quase 2 toneladas e que foi apelidado de Matadeira pelos sertanejos. O ministro da Guerra então determina um cerco, e entre junho e setembro o arraial é bombardeado, com diversos combates onde mais de 1000 soldados foram mortos ou feridos. Em setembro de 1897, o cerco é fechado, e começa o ataque final ao povoado. Nesse mês, Antônio Conselheiro morre, provavelmente por complicações de saúde devido a um longo jejum ao qual ele se submeteu como penitência pela guerra. O povoado foi incendiado e a maioria dos habitantes que se renderam, incluindo todos os homens, foram degolados pela tropa, e algumas mulheres e crianças tratadas como espólio de guerra. Entre 15 a 25 mil pessoas morreram em Canudos. As denúncias da violência cometida geraram diversos manifestos na época e também inspiraram obras, como o livro A Guerra no Fim do Mundo, de Mário Vargas Llosa, e Os Sertões, de Euclides da Cunha. Hoje, parte das ruínas de Canudos estão submersas pelo açude Cororobó, construído na década de 1960. Entretanto, outros locais importantes estão preservados no Parque Estadual de Canudos, que busca discutir e preservar a memória deste importante evento na história brasileira.